que também o prefeito Edivaldo Holanda, infelizmente, também está se recusando a implementar um terço hora de atividade, ainda que os professores bateram o pé nas escolas municipais, e mais de 80% das escolas já implementaram o terço hora de atividade, mesmo contra a vontade do prefeito Edivaldo Holanda. Valeu. Eu queria responder rapidamente. Agora, convido o Antonísio para ir no sindicato para a gente. O Antonísio, com o MRV, foi quem, no primeiro momento, sentou conosco para discutir um texto de estatuto, e a partir desse texto de estatuto nós passamos a dialogar com o governo do Estado. Então, o Antonísio também ajudou a construir essa proposta de estatuto aqui, lá no começo, que foi a base das negociações com o governo do Estado. Agora, naturalmente, é evidente que no processo de negociação, a proposta integral dos trabalhadores não iriam passar, né, integralmente. Senão, isso não é negociação. Mas quer dizer que o Antonísio tem os dedos e as mãos na proposta, e o MRP, né? Na proposta do estatuto que vai ser aprovado. Na proposta inicial, fale a verdade. Na proposta inicial. Não nessa proposta aqui que já é a 20ª ou 30ª. Quero ressaltar isso, para não ficar assim, eu não sei, eu não vi, eu não... Você que fez parte e ajudou a construir. Não, senhor. Você está se contradizendo. Segundo, a avaliação de desempenho, eu vou ler só um aspecto importante. Primeiro, hoje é previsto no Estatuto do Magistério a avaliação de desempenho, só que não há avaliação de desempenho na rede. Tá certo? E no serviço público, o Instituto da Avaliação não existe. O que nós conseguimos tratar no texto do Estatuto foi que a avaliação fosse considerada. Eu vou ler o artigo 33. O sistema de avaliação de desempenho do servidor do Grupo Profissional de Educação Básica é um processo pedagógico modelo 360 graus que aferirá aspectos funcionais de forma integrada entre os diferentes níveis de atuação, abrangendo ações de unidade escolar, as atividades das equipes de trabalho, as condições de trabalho, que implicam a proposta de autonomia nessa discussão, condições de trabalho e as atividades individuais. Ou seja, a avaliação de desempenho tem que considerar o contexto, as condições objetivas, e não o que está na cabeça de quem vai aferir e vai avaliar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que nós brigamos para manter, é importante, que é a garantia na comissão de avaliação a nossa participação. Quer dizer, nós vamos ser avaliados e a gente não participa. Nós precisamos participar. Então, essa é uma questão importante e isso nós brigamos e garantimos na avaliação do desempenho. Tá certo? Então, inclusive, nós dissemos o seguinte, se a avaliação do desempenho o governo não fizer, aí o profissional não será penalizado, enfim, por conta da própria omissão do Estado. Então, agora nós queremos fazer parte do processo de forma criteriosa para avaliar os 360 graus e avaliar o todo. É uma proposta, inclusive, do MRP, que nós incorporamos muito. Júlio, deixa de mentir, Júlio. Tá certo? Prova que a gente apresentou isso aí, Júlio. Deixa de mentir, rapaz. Lá no começo ficou. Mostra que a gente fez isso. Tu tem documento? Falar é muito fácil. Pois é. Assume a responsabilidade que você tem enquanto dirigente. Deixa de mentir. Porque esse foi construído coletivamente e veio para nós a proposta de 360 agora, porque na avaliação de vocês, avaliaria o todo e não o partido. Nós nunca defendemos avaliação de desempenho. Mas foi você participar. Assuma a responsabilidade que você tem enquanto dirigente. Só para reiterar, efetivamente, essa discussão da avaliação de 360 graus, o MRP efetivamente apresentou a proposição, inclusive foi o Marcelo que fez uma fala defendendo isso aí. Eu estava presente, não faz. O ambiente escolar deveria ser levado em consideração no contexto da avaliação. Eu estava presente, Agora, nós nunca apresentamos. Nós nunca apresentamos. Aí fica difícil desse jeito. Nós nunca apresentamos, nós não defendemos avaliação de desempenho. Agora, companheiros, com relação à questão do recomposição salarial, de fato, nós somos sindicatos filiados à Confederação
Nós fazemos parte do Conselho Nacional de Entidades, o qual o Conlutas também faz parte, tem integrantes do Conlutas, do Conselho, companheiro faz parte da CNT, na questão do reajuste. de São Paulo, como é que é o nome dele, Odair? São Paulo, Conselho representante da CNT, faz parte do Conselho Geraldinho, né? Evidentemente faz parte do Conselho, participou desse debate, agora, claro, com posição contrária, né? Com posição contrária por isso não ouviu o contrário, defendendo a posição de vocês. Se não é da mesma linha corrente, mas, enfim, o Geraldinho é companheiro do Conselho Nacional e participa e ajuda a legitimar também esse processo de debate na Confederação. E a discussão no passado sobre a questão da recomposição, de fato, foi pautado com muita força. O problema é que o governo federal queria instituir somente a recomposição com base no INPC. Nós dizemos que não teremos condição de encampar e de assistir a isso, de forma que isso é de fato um achatamento significativo. Nós propomos, a Confederação propôs, com sentido, evidentemente, um debate de todos os sindicatos brasileiros, o INPC e o IBGE, né? Base de cálculo, INPC e IBGE com base de cálculo para correção, que nos cálculos da Confederação esse percentual seria de 9% este ano. Tá. Qual é o percentual que vocês estão defendendo junto ao governo do Estado? Mas, porém, nós avaliamos o contexto no Maranhão e nós cobramos o percentual que o MEC estabeleceu de 7,9%. Agora, evidentemente que nós estamos propondo, porque o governo, como sempre, vai querer levar e fazer a recomposição na cabeça sem considerar a carreira. Todas as campanhas salariais dos governos querem elevar a referência inicial, os vencimentos iniciais e não fazer a recomposição integral na carreira. Tá certo? E como o piso salarial e a correção, evidentemente, é com base no piso, e tem como parâmetro a elevação dos vencimentos iniciais dos professores de formação de nível médio, aí a necessidade de se aplicar e a importância da aprovação do Estatuto, e por isso apresentamos uma tabela com base na nova estrutura de carreira, e essa nova estrutura de carreira, cá entre nós, se você for comparar a tabela atual, né, e com a nova estrutura, nós não fizemos profundas modificações. Nós horizontalizamos, né, a nossa carreira, estabelecemos uma estrutura com 9 referências e aplicamos o interstício de 5%, que há 20 anos não se cumpre interstício de 20%. Tanto é que todas as greves realizadas por este sindicato, foram 5 em torno desses últimos 10 anos, tá, e com a participação de todos os companheiros, inclusive com em algumas comissões e mesas a participação dos companheiros da oposição. Nós permitimos a participação dos companheiros no diálogo e na negociação, faltando a nossa democracia e o respeito à participação plural dos companheiros da oposição. Dizemos, tiveram assento, não podem reclamar disso. Tá certo? Então, esse processo conduzido de lá para cá resultou nesse debate sobre esse formato, e o que a gente quer do governo é que faça a recomposição integral da carreira. Não como fez depois da greve de 2009, o governo deu um reajuste fatiado, não é, da primeira à última referência, tendo um reajuste de 40% a 12% em 2012 e de 8% em 2011 e 8% em 2012. Tá? Ou seja, um reajuste que não respeitou o preceito, o conceito da nossa carreira, porque teria que ter o efeito integral na carreira do percentual e não houve. Né? E o sindicato fez a crítica, mas no processo de negociação, porque
na greve de 2011, depois de 78 dias de greve, se manteve na greve, né, 5 delegacias das 19, e aí nós tivemos que encontrar um caminho para buscar, nesse cenário de dificuldades, porque todos nós sabemos que nós enfrentamos a única em vida oligarquia desse país, né? Então, a gente sabe com quem está lidando, com a força real desse povo. E nós não podemos, à luz do radicalismo inconsequente, não medir com a relação de força na disputa que precisa ser dada com evidentes vitórias dos trabalhadores. Então, nesse aspecto, a greve foi exitosa, essa é uma avaliação do conjunto dos trabalhadores, e esse processo novo aqui que se abre, por conta do desafio da correção do piso, por conta da necessidade da aprovação da carreira, que vai ser o primeiro texto de carreira, após 20 anos e após 20 anos de não cumprimento da existente. Porque, às vezes, a gente imagina uma realidade pintando um quadro muito colorido. O quadro não é dessa forma. Os desafios são grandes para que a gente avance nesse processo. Não é à toa que nós não deixamos de salvaguardar as principais batalhas, e o sindicato foi o grande condutor. Só existiu greve nesse Maranhão por conta do sindicato, pela coerência que tem, pelo comando que tem, e com a ajuda, evidentemente, dos companheiros da oposição que nos ajudam nesse processo, mobilizando, e que é natural, preciso e necessário para que a gente avance, de forma que os interesses gerais sejam discutidos e a gente, como na democracia e somos democráticos, aceitamos o diferente. E Júlio, eu te fiz uma pergunta em relação à avaliação de desempenho em 360 graus. Eu queria que tu explicasse o que... Não, você leu. Eu queria que você explicasse para a gente compreender como é que se dá o processo. Esse é um ponto. Outra questão. Me diz qual é o mecanismo que consta nessa proposta, que está já lá no governo, que foi para a Assembleia, que garante que quando o Estado conceder o reajuste, ele vai ser estendido para toda a carreira, para toda a tabela. Me diz qual é o mecanismo que tem aí que garante isso. Porque assim, aprovar o Estatuto é muito fácil. Rosiana foi eleita em cima da aprovação do Estatuto de 1994. Estatuto esse que nunca foi cumprido. Né? Aprovar o Estatuto é o mais fácil para o governo. Né? Me diz qual é o mecanismo que garante que na política salarial, quando o reajuste for concedido, isso será extenso às demais referências. O reajuste, na proposta, o reajuste é para a carreira. Qual é o mecanismo, qual é o artigo que diz isso? Me diz aí para eu localizar aqui. Companheiros, a gente vai ter que ler aqui o Estatuto. Não tem problema, Júlio. Agora, não tem problema. Eu proponho a você que, pessoalmente, a gente veja isso. Não, Júlio. Assim, tu tá falando em nome de 40 mil trabalhadores, tu tem que dominar isso aqui, cara. A gente pode conversar pessoalmente, para a gente ver e avaliar e ver quais são os artigos. O que importa é que Deu o estatuto que nós vamos construir, que foi localizado na proposta. Recomposição recomposição. Não tem obrigação de ter todos os artigos na mente, não. Eu não disse isso. Sempre foi, será. Estou falando de política salarial. Vai se reescrever.